Finalmente, uma fofoca no mundo alperiano para todos nós. Era disso que eu precisava. Vem comigo. O que está acontecendo no mundo das au pairs? Eu não sei te dizer. A única coisa que sei é que uma au pair está tendo ou teve, não sei dizer ainda, porque não assisti o vídeo, um caso com o host dad dela. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que virão. Deixe o seu comentário sobre esse caso, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Compartilhe esse vídeo, me sigam nas redes sociais, vou deixar o meu arroba aqui, o link na descrição, e bora ver essa fofoquinha. Eu tava ansiosa, porque há muito tempo não tem uma fofoca bafônica no mundo alperiano. Isso tava me deixando um pouquinho chateada, mas agora veio. E a gente vai ver agora. A gente vai começar pelo vídeo da Vi397. E a au pair que tava tendo um caso com o host daddy e a host mom fez um vídeo expondo tudo. O nome dela é Francesca e ela vem fazendo uma série de vídeos aqui contando toda essa história. Para ser exata, ela gravou 4 partes, mas a última parte ainda não saiu, mas como eu sou bem ansiosa, já tô trazendo aí o resumo pra vocês. Se ela postar a parte 4 hoje, eu trago aqui hoje. Mas resumidamente, em outubro de 2024, foi quando ela começou a ficar desconfiada ali do marido dela. Porque por mais que ela tivesse acesso ao celular dele no sentido de, tipo, ter a senha de tudo e tal, ele sempre estava com o celular no bolso, nunca deixava o celular assim dando sopa. E ela começou a perceber que ele tava cada vez mais, né, ali preso com aquele celular e não deixava ela pegar o celular por nada. Até que um belo dia ela pediu pra ele, né, uma foto, algo do tipo, e na hora chegou uma mensagem ali no celular dele e logo ele pegou o celular da mão dela. Eles brigaram por causa disso, obviamente, e ele ficou a semana toda dando ghost nela, ficou tratando ela como se ela fosse a vilã da situação, fosse uma mulher tóxica, porque ela queria ver o celular dele. Como eles estavam brigados aquela semana toda, chegou na sexta-feira, ela foi dormir e deixou ele pra fora. Ela trancou a porta do quarto e deixou ele dormindo pra fora, e a au pair já tava na casa já tinha uns meses. Até que ela viu pelo Apple Watch do celular dele, que tava dentro do quarto, que ele tinha mandado mensagem pra au pair, falando, ai, achei fofo o seu penteado de hoje. Isso eles brigaram novamente, né, óbvio, porque ela achou muito... Não, gente, primeiro, eu queria de verdade entender por quê. Eu sei que as pessoas podem se apaixonar umas pelas outras. Eu sei que isso é normal de acontecer. Mas, tipo, ai, sei lá, é complicado porque você tá morando na casa da família, sabe? Você conhece a rotina deles e eles, querendo ou não, são seus chefes. Então, ai, sei lá. Bora continuar. Muito estranho ele mandar mensagem pra au pair falando aquilo, e ainda mais o horário que era perto da meia-noite. Aí ele falou que realmente ficou sentido, porque ela tinha acabado de perder um familiar próximo dela, e só queria mandar mensagem pra ser, né, gentil com ela, mas que ele não faria isso de novo, não mandaria mais mensagem assim no privado, e ela já não engoliu essa história aí muito bem, não. Porque ela fala que se ele quisesse realmente elogiar alguma coisa dela, ou ser carinhoso com ela, ele teria falado, né, pessoalmente na cara dela, e não mandado uma mensagem meia-noite. Mas até então ela achava que essa au pair era um anjo na vida dela, porque ela era muito legal com as crianças, sempre tratou ela muito bem. Então ela foi falar com a au pair, falando, ó, se meu marido tiver, né, te incomodando e tal, você pode me falar. Se ele mandar alguma mensagem, algo do tipo, querendo mostrar realmente ali que tava do lado dela e entendia ela. E ela ainda frisa no vídeo que ela essa mensagem, gente, foi antes dela descobrir que os dois já estavam há 1 ano, né, tendo um caso. Até que um belo dia, né, ela tava, né, encucada com o celular do marido dela, ele foi levar as crianças pra... Caralho, 1 ano é muita coisa, gente. Nossa. Dormir de noite, ela pegou o celular e colocou o Face ID no celular dele, então ela conseguiria desbloquear ali com o rosto dela. Quando chegou finalmente uma outra madrugada, o bebê deles, né, tava chorando, ela tinha um filhinho de 1 ano e outro de 4, e ela cutucou ele pra ele levantar pra ir ver o bebê, e foi quando ela aproveitou e viu o celular dele. Ela disse que entrou em todas as redes sociais dele, fuçou até o e-mail dele, e aí foi quando ela achou a conta dele no Discord. E lá ela encontrou conversas com meninas que ele tinha. Nossa, e ainda pelo Discord. Esse aí tava querendo esconder mesmo, hein? Porque pelo Discord, putz. Tinha assim há 3 anos, onde ele trocava fotos por... E tinha assuntos assim mais 18 pesadíssimos. E detalhe. Ai, eu queria ler o que tá escrito, mas não dá.
Isso era no dia 23 de dezembro de 2024, quando ela pegou essas mensagens e tudo isso. Ela fala que eles já estavam fazendo terapia antes mesmo disso tudo acontecer, por conta da situação com a au pair, que ela achou muito estranha, mas que ela achou melhor dessa vez guardar tudo e não, jogar na cara dele e eles acabarem brigando de novo, porque ela queria juntar mais provas. E, inclusive, ela acabou descobrindo que uma dessas meninas que ele estava conversando há 3 anos era uma menina que morava na Itália, e uma das mensagens que ele estava trocando com ela de nudes foi no dia do aniversário dela e enquanto ela estava grávida de 6 meses. No outro dia ela passou ali a véspera de Natal, o dia do Natal, parecendo... Nossa, mau caratismo é um negócio assim que a gente não consegue explicar, né? Puta que pariu. De um zumbi e a au pair lá junto com eles. E nisso também ela conta que ela ajudou, a au pair ali, porque ela era nova, a se relacionar com um amigo dela que ela tinha no trabalho, que era muito legal. E os dois estavam namorando. Então nunca chegou a passar na cabeça dela de que a au pair, iria ter um caso ali com o marido dela. Ela fala que o Natal de 2024 foi o pior Natal da vida dela. E ela falou durante a terapia, isso que tinha acontecido. E ele deu a desculpa dizendo que ele tinha problemas com pornografia. E então ela resolveu lutar ali pelo... Cara, então se você tem esse problema e você sabe que você tem esse problema, vai tratar esse problema. Qual que é a dificuldade de entender isso ou tornar esse problema pior? Tipo, eu prefiro estragar a minha família que eu construí porque eu tenho um problema, eu não consigo resolver esse problema e eu também não vou atrás de resolver esse problema. Não faz sentido. Ou, se você não quer mais continuar com a pessoa, seja honesto e fala, sabe? Não dá certo, não quero mais continuar, pra mim não tá rolando e acabou. Aí você prefere destruir a sua família, engravidar outra pessoa. Pra quê? Por quê? Vamos continuar, pra ver até onde vai. O relacionamento deles, e eles combinaram que ele ficaria, sem celular de noite. E ela continuou com o homem, gente, sim. Em outro vídeo, ela... Outra besta também, porque pra que continuar com o cara desse? Mete o pé. É porque, na verdade, é assim, ou a pessoa, ela é emocionalmente dependente dessa outra pessoa, no caso, marido, ou ela é dependente financeiramente. Tem muitas nuances pra uma pessoa querer continuar com outra, mesmo sabendo de tudo isso. Ela sabia de tudo isso, ela viu tudo isso com os próprios olhos. Das duas, uma. Ou ela era muito dependente emocional dele, ou ela é aquele tipo de pessoa que prefere tentar até o último pra salvar o relacionamento dela. Só que existe um limite, sabe? Que a gente pode ir. Ele tava ultrapassando todos os limites. Conta que a au pair entrou em contato ali com algumas pessoas contando a versão dela, que segundo ela é uma versão bem mentirosa, onde supostamente fala que foi ali dado na mesma moeda, porque segundo a au pair ela fala que foi culpa da Francesca que ela terminou com um namorado, e por isso ela quis dar o troco nela. Francesca fala nesse vídeo que é a pessoa ser muito estranha e psicopata de fazer isso. Até porque ela morava na casa deles e é muito estranho a pessoa, ter uma mentalidade dela. E que hoje ela percebe que essa au pair não tem nenhuma saúde mental. E ela fala que é mentira isso dela ter tido um caso antes e por isso que o marido dela tava traindo ela. E ficou de trazer a parte 4, que é a parte onde ela descobre de fato, ali o caso que o marido dela tinha com a au pair. E ela acabou não gravando a parte 4 porque ontem foi Dia das Mães e ela falou que ia soltar hoje. Eu espero que ela solte hoje e aí eu trago aqui o resumo pra vocês. Vamos lá. A gringa da au pair brasileira que engravidou do host dad da casa que ela trabalhava. Parte 2. Era isso que eu queria saber, se ela era brasileira ou não. E é brasileira, meu Deus. No final do primeiro vídeo, eu tava falando sobre a mãe, a Francesca, que foi quem contou toda essa história, dizendo que ela tinha apresentado um colega do trabalho dela, que ela falou que era um cara muito legal, que tinha 20 e poucos anos e tal, para a au pair, no final de 2024. Isso era Natal de 2024. Ela então apresenta esse amigo dela para a au pair, que ela achava que era uma pessoa muito boa, E aí, eles começam a namorar, realmente dá certo o relacionamento deles. Neste período que ela apresentou a au pair e o amigo, ela e o marido estavam passando por um momento muito turbulento. Ela fala que durou, uns 3 meses e meio, mais ou menos, esse período muito turbulento, em que ele tinha ido fazer terapia, porque ela tinha descoberto várias traições online, então ela ainda estava desconfiando dele, enfim, ela falou que ela estava muito mal emocionalmente. No início de 2025, a au pair e o amigo estão em um relacionamento quase sério, tá dando tudo certo entre eles, e o amigo conta para ela, pra Francesca, que é a mãe,
que ele tava gostando dela, coisas assim, que ele tava gostando da au pair, né, enfim. Até porque foi ela que apresentou os dois. Então, ela fala que ela tem um relacionamento legal com esse amigo dela, de colega de trabalho, assim. E um dia ele fala pra ela que ele não podia mais comentar sobre o relacionamento dele e da au pair, porque a au pair se sentia desconfortável dele falar sobre o relacionamento deles para a Francesca. O que, assim, eu entendo, porque não é legal. O que eu não discordo, muito pelo contrário, eu super concordo. Não tem que ficar compartilhando, falando do seu relacionamento, e isso independente de você ser au pair e morar na casa do seu chefe, de você ser... Gente, relacionamento não se fala. O cara ficar falando do relacionamento que tá, assim, pra outras mulheres, sabe? Ficar... Enfim. Exato. Mas ao mesmo tempo, pelo que ela descreve, eram coisas bem simples. E eles iam pro Brasil. Ela ia trazer ele pro Brasil, né? Porque ela é brasileira, mas ela mora lá nos Estados Unidos. E aí ela fala que a au pair e ele vieram pro Brasil, deu tudo certo, ele voltou muito feliz de viagem, ela tava assim, nossa, esse relacionamento vai dar certo, porque ele conta pra Francesca, só comenta, né, que ele acha que eles vão ter um relacionamento sério de verdade, sabe, que ele tava gostando muito dela e coisas assim. Foi em abril de 2025, se não me engano, que eles vêm pro Brasil, né, e no 4th of July, que é feriado lá deles, né, 4 de julho, eles passam o feriado juntos, tipo, casal, enfim, né, tá tudo pouco tempo depois, tá? Já é mais de julho de 2025, então já era metade do ano passado. Ela conta que ela chamou a au pair e o namorado, que era o amigo dela, para ir pro aniversário do marido dela, do host dad, né? E aí a au pair fala pra ela, olha, não vai dar pra eu chamar ele agora, porque acho que a gente vai terminar, nosso relacionamento não tá legal. Ela falou que ela sentiu muita pena, porque ela sabia que os dois estavam muito bem, que a au pair gostava muito do cara. E ela falou que ela dá um abraço na au pair e tal, e eu não sei o que vai acontecer depois, mas ela postou uma atualização, que faz 2 horas que ela postou a parte 4 ou 5. Ela postou uma atualização falando que ela descobriu que o anel de noivado dela eram diamantes falsos. Ela descobriu isso agora, que ela está separada do host dad. E ela fala que ela tá muito triste pela filha dela, né? Ó, ela coloca a foto e ela fala, eu não estou surpresa, mas que ela tá muito triste pela filha dela, porque ela queria dar algum dia, né, pra filha dele. Aí ela escreve também que tinha algumas red flags que ela não percebia. Ela fala que ele sempre mandava mensagens pra au pair diretamente do celular dele. E aí a mãe pediu pra não mandar mensagem assim sozinha pra ela, que era inapropriado, pra falar no grupo de mensagens que eles tinham. E aí sim, isso é muito comum. Quando a au pair chega na casa da família, geralmente ou as coisas são tratadas diretamente com a mãe, a família geralmente faz o grupo. Normalmente, todas as coisas relacionadas à au pair são tratadas com a mãe. Na maioria das vezes o pai nem participa, mas quando tem alguma coisa pra resolver ali com o pai e tudo mais, ele também manda diretamente no grupo. Raras as exceções. Por exemplo, teve uma situação que aconteceu comigo. O meu fofo, ele ia fazer uma surpresa, porque era aniversário de casamento deles, e ele ia fazer uma surpresa pra minha fofa. E aí, o que ele fez? Ele me mandou mensagem perguntando se eu poderia ficar com as crianças num sábado, porque ia ter um show de um cantor que a minha fofa era super apaixonada, e era o único show que ia ter em Nova York, e ele queria levar ela, e ele queria saber se eu poderia ficar com as crianças ou não. E aí, nesse caso em específico, ele me mandou uma mensagem no privado, porque era uma surpresa, né? Então, se ele mandasse no grupo, ela ia saber e ia acabar com a surpresa. Mas assim, raras as exceções. ela fala que ela achou que ele tinha escutado ela, mas na verdade ele começou a usar o WhatsApp. E aí ele falava com a au pair pelo WhatsApp, não pelas mensagens do iPhone. Ela fala que ele sempre arrumava desculpas pra ficar em casa e aí ela saía sozinha com as crianças. Ou seja, ele ficava com a au pair. Ela diz aqui que uma vez ela voltou pra casa e ele não tava em lugar nenhum, ela não achava ele. E aí ele disse que ele tinha ido no supermercado, mas na verdade ele tinha levado a au pair no encontro. Outra red flag é que ela fala que a au pair nunca tentou se conectar com ela. Ela era legal, boazinha na frente dela. E ela tinha, tipo assim, um sentimento ok, né? Ela me vê como a chefe dela. Só que, enquanto isso, ela era muito legal e se aconchegava no outro chefe dela, que era o pai. Então ela não tratava a mãe e o pai igual. Com certeza que ela deve ser pique.
E aí ela solta a bomba, né? Que claramente ela tinha um plano, uma agenda pra ficar lá a todo custo. Porque ela acabou ficando grávida 1 ou 2 semanas depois que ela foi expulsa da casa da família. Ou seja, a au pair está grávida. E ainda a gente não sabe ainda o desfecho dessa história, porque ela está soltando aos poucos. Faz tipo 2 dias que ela tá soltando e o último vídeo faz 2 horas. Então, logo a gente tem um desfecho. Sei nem o que comentar. Vamos lá, parte 3. A fofoca gringa da au pair brasileira que engravidou do host dad da casa que ela trabalhava, parte 3, temos atualizações. A Francesca, que é a mãe, postou a parte 5 e nessa parte 5 ela conta sobre como foi o término da au pair com o amigo da host mom que ela tinha apresentado pra au pair. A gente já tinha mencionado que a host mom, a Francesca, tinha apresentado um amigo do trabalho dela, que ela fala que era um cara muito legal, tinha seus 20 e poucos anos, para a au pair. Eles começaram a namorar ali, a sair no final de 2024. Em abril de 2025, a au pair traz pro Brasil, porque ela é brasileira, né, o namorado dela, que é lá dos Estados Unidos. E aparentemente o relacionamento deles está muito bom. Porém, o namorado da au pair, que é o amigo da Francesca, conta pra Francesca que a au pair não gosta muito que ele fale sobre o relacionamento dos dois para a Francesca. Então, ele meio que para de contar qualquer coisa. Vamos ler este comentário. A Ana Lemos comentou assim: só uma info que você não falou. A au pair achou que, além da Francesca ter induzido o término do relacionamento, na verdade ela juntou os dois porque queria trazer mais o amigo para casa dela para os dois poderem se encontrar. Ou seja, que a Francesca tinha um caso com esse amigo. Ok, tá indo tudo bem o relacionamento deles, né? A Francesca acha que eles estão apaixonados, enfim, eles passam o 4th of July com a família da Francesca. E aí depois tem o aniversário do marido, né, do host dad. E a au pair é convidada e a Francesca fala pra ela levar o namorado dela, porque ele era colega da Francesca, né? E aí nesse momento a au pair conta pra Francesca que o relacionamento dela não tá indo bem, que ela acredita que eles vão terminar e tal. A Francesca fica com dó dela, mas enfim, esse termina a 4ª parte. E na linha do tempo, gente, isso é depois da metade do ano. Então, é depois de 4th of July. Então, assim, é na segunda metade de 2025. Rola isso da au pair falar pra Francesca. Legal. Gente, uma coisa que eu amo fazer é ler os comentários. Aí uma menina comentou assim: esperando o lado da au pair. Aí a outra respondeu: o lado? Desde quando pegar o marido da sua chefe tem lado pra se explicar. Ainda dentro da sua própria casa. Os dois errados, mana. Aí a outra pessoa respondeu: nessa história o lado da au pair é de ser safada. Que velha safada! Ai, vamos continuar com esta parte 3. Que o relacionamento dela não tava indo bem, ela achava que eles iam terminar. E aí, o amigo da Francesca, que é namorado da au pair, chama a Francesca pra almoçar, enfim, e fala sobre o relacionamento dele com a au pair. Ele fala que ele acredita que ele vai terminar mesmo, porque ele não tá feliz no relacionamento. Ele fala alguns motivos, sabe, que a Francesca conta no vídeo, que ele achava que só ele pagava as coisas, que só ele buscava ela, ele era tipo o Uber dela. Não de uma forma de relacionamento, pelo que dá a entender, sabe? É que realmente ela não tava fazendo nada dentro do relacionamento. Ele se sentia comandando o relacionamento sozinho. Ele que cozinhava sempre pra ela, ele que escolhia onde eles iam. Ela nunca mandava nem mensagem pra ele, nem bom dia, nem nada assim. Então, ele tava se sentindo sozinho no relacionamento. E a Francesca fala que isso é até engraçado, porque ela não tinha tempo de mandar mensagem pro namorado dela, mas ela tinha tempo de mandar mensagem para o host dad, né? O marido da Francesca. Bom, depois dessa conversa, a Francesca fala que ela, ficou bem surpresa, porque ela não sabia de nada. Ele tinha parado de falar qualquer coisa do relacionamento dele com a au pair pra Francesca. Então, ela fala que ela ficou bem surpresa e quando ele termina mesmo com a au pair fica arrasada. Ela fica muito mal, e ela dá uma mudada de comportamento. Ela fala que uma das coisas que deixou ela mais surpresa, tipo assim, você é maluca, porque a au pair começou a falar que ela tinha acabado com o relacionamento dela e do amigo, porque a Francesca, como se a Francesca tivesse induzido ele a terminar com a au pair, sendo que, foi
a Francesca que apresentou os dois. E ela fala, tipo, o quê? E a au pair fica falando que a Francesca só apresentou a au pair para o amigo pra ela conseguir saber mais sobre a vida da au pair, pra ela conseguir comandar ali, sabe? Enfim, como se ela que tivesse acabado com o relacionamento da au pair e do amigo. Gente, tá vendo? Por isso que não dá pra criar uma relação tão profunda assim com a host family. Você pode ter uma relação muito boa com a sua host family, você pode ter uma relação muito legal com eles, muito legal da parte da mãe querer ajudar, sabe, querer que a au pair, né, se relacione e tudo mais, mas isso é uma decisão que é só você que pode tomar. Eu tenho um amigo para te apresentar do trabalho, muito obrigada, mas eu não quero. Ah, mas por quê? Por que não? Você ser legal com a host family não significa que você tem que aceitar tudo o que eles falam, o que eles pedem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porta da casa pra fora, suas questões pessoais são suas. Colocar na balança aqui até onde vale a pena. Aí eu vou aceitar, vou me relacionar com essa pessoa, e aí essa pessoa vai começar a falar do nosso relacionamento pra minha chefe. Por mais legal que seja, por mais a minha amiga que ela seja, ela ainda é a minha chefe, eu ainda moro com ela. Ela ainda paga o meu salário. E eu ainda cuido dos filhos dela. O meu relacionamento não deu certo? Por quê? Porque a minha chefe foi uma filha da puta. E a culpa é dela. Aí a chefe que não fez nada, supostamente, leva uma culpa que ela nem sabia. Ué, eu que te apresentei o cara. E aí, a culpa é minha do relacionamento de vocês ter acabado? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Host mom pode sim ter feito algum tipo de comentário pro cara que influenciou ele a terminar. Ao mesmo tempo que o cara pode ter comentado alguma coisa com a host mom que fez com que ela mudasse o comportamento dela com a funcionária dela, porque ela não soube separar o pessoal do profissional. Ou pode ser que o namorado dela, da au pair, tenha comentado alguma coisa com a au pair que fez com que ela interpretasse que a culpa do relacionamento dela está sendo essa bosta por conta da host mom. Pode sim ter acontecido, a gente não sabe, mas que pode. Vamos continuar. O que faz muito sentido ela ter começado a dar moral para o marido que já não era flor que se cheira, que já não prestava. Porque o marido até já tinha elogiado o cabelo da au pair, vocês lembram? Já tinha mandado mensagem pra ela, ele já tinha dado red flags que ele estava interessado nessa au pair. E aí, provavelmente, a au pair, na cabeça dela, criou, né, que a Francesca tinha acabado com o relacionamento dela, ela ia ficar com o marido dela, então. Gente, é, tipo, é muito absurdo, sabe? Ainda faltam algumas partes, mas ela postou, sim, em um dos videozinhos que ela postou só de fotos, tá escrito lá que a au pair engravidou, né, 1-2 semanas que ela foi expulsa da casa. E ainda pra ajudar a piorar toda a situação, ela está colocando o intercâmbio dela que ela pagou, porque não foi de graça, no lixo. E também a Francesca fala que ela descobriu, né, que o anel de noivado dela eram diamantes falsos, que o host dad tinha dado pra host mom, né? E ela fala, nossa, e aí eu sinto muito, tipo, zoando, né, ironicamente, sinto muito pela au pair que achou que tinha encontrado um homem rico. Mas, claramente, né, se ele dá diamante falso, ele não é rico. Então, sim, muitas pessoas perguntaram, aparentemente, a au pair está com o host daddy agora. E essa segunda chance que a Francesca dá pra ele lá em 2024 não era sobre a au pair ainda, é o que eu conto no primeiro vídeo, que ele estava traindo ela online. Vou entrar no perfil da host mom pra ver qual foi o último. E a bicha é bonita. Olha, ela colocou... Não, calma. Ela colocou a legenda em português. Minha gente. Então, assim, a história não acaba por aqui. Teremos atualizações em breve. E no dia que essas atualizações chegarem, eu trago o caso pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ative o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos que virão. Deixa um comentário pra mim. Me fala a sua opinião. O que você acha sobre situações como essa. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo.